Amado Padre Max, que nos dá a alegria de poder celebrar com vocês nesta igreja bonita, dedicada a Nossa Senhora da Penha. Também em Goiás nós temos muitas devoções a Nossa Senhora da Penha. Hoje é o domingo do Bom Pastor. Nós olhamos para a figura de Jesus, o Bom Pastor, bem como também para a pessoa do Santo Padre, o Papa Leão XIV, que é o grande pastor da Igreja, que é São Pedro para nós hoje, no lugar de Cristo, a conduzir a Santa Igreja de Deus pelos caminhos da história e deste mundo nosso tão conturbado. Também no dia de hoje se reza pelas vocações sacerdotais, religiosas, consagradas e também pelo estado de vida matrimonial, que é também uma vocação chamado de Deus. Nós não podemos pensar a Igreja Católica sem os sacerdotes e sem a vida religiosa consagrada e sem famílias. O bom pastor, que é Cristo, que dá a vida pelas suas ovelhas, nos chama hoje a segui-lo. E para seguir Jesus é preciso haver uma abertura de coração, para que nós possamos segui-lo com todo o afeto da nossa alma e com toda a disponibilidade do nosso coração. Eu me lembro uma vez numa capela de roça, eu ainda era padre novo, bem num domingo como este, a capela São Sebastião da Gameleira. Uma senhora me perguntou, depois da missa, qual a diferença das ovelhas para os bodes na Sagrada Escritura. Ninguém nunca tinha me perguntado isso e também eu nunca tinha estudado essa diferença. Mas Deus me deu uma moção para respondê-la, porque a ovelha tem uma natureza diferente dos cabritos, dos bodes. A ovelha, eu não sei se tem ovelhas aqui no Nordeste, mas são os bodes, né? Mas a ovelha, ela é mansa. A ovelha, ela vive em grupos. O bode já é mais cestroso. O bode é traquina. Não se deixa pastorear. A ovelha se deixa pastorear. Os bodes não. Os cabritos não se deixam pastorear. E eu penso que esta realidade ela pode se aplicar para nós hoje, neste domingo do Bom Pastor, em que Jesus pede que nós sejamos ovelhas. Num determinado lugar do Evangelho, ele diz que afasta-se os cabritos e vêm as ovelhas, porque a ovelha é mansa. A ovelha escuta a voz do pastor e segue, enquanto que os cabritos é o contrário. Cada um segue o seu rumo, não se ajunta, não se obedece, não se escuta. Para nós é importante, como católicos, no dia de hoje, a gente perguntar diante de Deus, que ovelha eu sou? A ovelha, ela precisa ser mansa, humilde, ser comunitária, à imagem da igreja, e ser obediente. São Pedro, na primeira carta de hoje, ele fala do Espírito Santo. Quem acolhe o Espírito no coração, com certeza vai ser boa ovelha. Pois sem o Espírito Santo nós não somos capazes de escutar, de sentir o que Deus está falando dentro de nós.
Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos seguir Jesus, porque todos nós temos uma força negativa muito grande dentro do coração. Certa vez, uma prima minha me perguntava sobre isso. Ela estava passando por graves problemas no casamento e ela me perguntava por que isso. E eu fui explicar para ela o que é o pecado original. O pecado original foi a desobediência de Adão e Eva que passou para nós, passou para a humanidade. Aí veio Jesus, Deus na sua misericórdia não quis que a obra humana se perdesse, então Cristo veio, depois de toda a revelação do Antigo Testamento, para ser o verdadeiro pastor de todos nós. E pelo batismo, o pecado original com o qual nós nascemos foi perdoado, é perdoado. Mas, meus irmãos, aquela nódoa do pecado original que nós recebemos, ela não é tirada pelo batismo, que a gente chama de concupiscência. São as inclinações para o lado errado que as pessoas têm. Por que alguém trai a esposa trai o marido? Concupiscência. Por que um jovem entra nas drogas? É a concupiscência. Por que alguém se torna alcoólatra, se torna dependente de pornografia, de tantas coisas? Concupiscência. Porque a concupiscência é uma inclinação ruim que nós temos dentro do coração, que a gente precisa vencer. E se vence como? Com o amor a Jesus, vida de oração, vida de penitência e renúncia. Vem uma tentação dentro do coração, você clama por Jesus, o bom pastor, clama pelo sangue dele derramado na cruz, para nos livrar desta medonha realidade que é o pecado. Cristo é o bom pastor para que nós não pequemos, para que o nosso coração seja todo cheio dele. Por isso, meus irmãos, hoje nós viemos à igreja para escutar este evangelho e para dispor o nosso coração a seguir Cristo. O único caminho de Jesus é o caminho da cruz. O caminho de Jesus é o caminho das dificuldades. É o caminho da entrega. É o caminho da vítima, do entregar-se a Deus, do morrer de si para viver com Ele. Quem escuta Jesus o segue. E Jesus diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Se nós fôssemos escutar cada um aqui hoje sobre a cruz que já carregou ou está carregando, nós ficaríamos a noite toda aqui na igreja falando cada um das suas cruzes, porque aqui todo mundo já carregou cruz. Até a criança na hora de nascer sofre. Todos nós sofremos. Todos nós carregamos dores. A morte da mãe, do pai, um câncer, uma doença longa, uma perseguição. São tremendas as cruzes que nós carregamos. Para os pagãos, que são como os cabritos, que não obedece, que não escuta, a cruz é uma grande tristeza. O sofrimento é uma grande desolação. Mas para nós cristãos, o sofrimento é doce. A gente carrega a cruz com a ajuda de Cristo, o bom pastor, que deu a vida para nos salvar. Como isso é bonito, gente. Como isso é grande para nós. Cristo nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos dá a sua força. Porque Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas quem concorre com Jesus?
O estranho, o demônio. Jesus fala do estranho nesse capítulo. Se depois vocês quiserem em casa pegar a Bíblia e ler todo o capítulo 10 de João, é muito bonito. É um texto longo, mas a gente passa a ter uma ideia tão bela de Cristo. Ele que veio dar a vida, Ele que veio nos tirar da morte. E Ele fala, não, as minhas ovelhas não escutam a voz do estranho. O estranho é o demônio, que sopra dentro da nossa cabeça. Ah, para que ir à missa ao domingo? Ah, para que rezar? Ah, para que você ser honesto? Ah, não faz isso não. Às vezes a moça está guardando a virgindade para o casamento, o estranho vai e fala, que bobagem, é tão bom, fica com ele antes de casar. O estranho faz isso. Você está trabalhando e ali há uma vulnerabilidade, possibilidade de você até desviar dinheiro ali naquele lugar que você trabalha, e o diabo fala, não pode pegar, desvia. É a voz do estranho. A voz do estranho, ela alimenta a concupiscência, que é o lado ruim nosso, que é o lado que leva a gente a matar, a brigar, a xingar, a roubar, a praticar vícios e tudo que não presta, mentira, os pecados capitais. O estranho sopra e cai na concupiscência e o coração da ovelha torna-se coração de cabrito e você não escuta mais o Cristo e passa a escutar o estranho. A voz do Senhor vem pelo Espírito Santo e ela cai na graça do nosso batismo, que está dentro de nós, a marca do batismo, para que a gente faça o bem. E aí a gente lembra das tentações de Jesus. O diabo tentou Jesus no deserto. O que Jesus fez? Ele não escutou o demônio. Afasta, Satanás. Vá-te embora. É assim que nós devemos fazer, gente. Quando vem a tentação esquisita, quando vem uma tentação horrorosa, a gente manda embora. Mas quando vem aquela coisa boa, por que você não lê mais a Bíblia? Por que você não reza o rosário? E você fala, isso que eu quero, porque é o bom pastor que está falando. Então eu espero que vocês possam ter entendido isso que eu falei para vocês aqui, e nessa semana a gente possa ler o capítulo 10 da nossa Bíblia, lá em São João, e trazer o bom pastor para dentro de nós. E criar dentro do nosso coração esse desejo, eu quero ser ovelha, eu não quero ser bode. Quero ser ovelha, porque a ovelha escuta o bom pastor. Eu sou ovelha de Jesus e eu quero ir adiante. E Nossa Senhora da Penha, que é também nossa pastora, que nos leva a Cristo, vai interceder por nós para que a gente nunca saia do caminho de Jesus e no final da vida, no julgamento final, nós possamos escutar aquela palavra de Jesus, o Cristo Rei. Vinde, benditos do meu Pai, e entra para o meu reino. Isso ele vai dizer para as suas ovelhas. Para aqueles que imitaram os cabritos, os bodes, Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E na nossa entrada no céu, quando a gente sair do nosso corpo, no primeiro julgamento, o julgamento pessoal, que nós possamos ver a face do bom pastor, que vai nos levar aos prados eternos, e não o rosto do estranho, que vai nos dizer, venha para o inferno. Nós queremos ver o rosto do bom pastor, que vai nos levar à eternidade. Queremos ver Nossa Senhora, os anjos e os santos com Ele, e todos nós, depois de passarmos pelas provações deste mundo, de termos carregado a nossa cruz, de termos guardado a fé, a esperança e a caridade, fazendo bem ao próximo, possamos dizer, eis-me aqui, Senhor, para sempre, em teu colo, em teus braços, assim seja. Amém.